This is the Pais moment. queridos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Irmãos, hoje eu quero analisar aqui com vocês a respeito daquele registro que Jesus falou de duas pessoas que morreram e o que aconteceu com essas pessoas na eternidade, na vida eterna, logo após a morte delas. Uma que é o rico, é o rico, né? E a outra é o mendigo chamado Lázaro. O rico não fala o nome, mas o mendigo chamado Lázaro. Nessa passagem, Jesus descortina o que acontece após a morte, irmãos, dando um exemplo, mostrando aqui, né, contando esse registro que foi real, que não é uma parábola, porque todas as vezes que Jesus vai falar uma parábola, ele disse, eis uma parábola, mas nesse caso aqui é um registro real de duas pessoas que realmente, irmãos, viveram e que morreram e que Jesus estava contando, descortinando o que aconteceu com cada uma delas após a morte, mostrando o que acontece com uma pessoa assim que a alma dela sai do corpo dela, que ela entra naquela sepultura, a carne somente, né, o corpo e a alma, então segue para a vida eterna, e aqui Jesus descortina o que acontece agora depois da morte. Amém, queridos? Então vamos lá, irmãos. Aqui no livro de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, diz assim, o título é O Rico e o Mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, e que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Viram aqui, irmãos? Então, queridos, um rico que todos os dias aqui, por ser rico, né, tinha muitas propriedades, tinha muitos bens, muito dinheiro, todos os dias se regalava esplendidamente, ao passo que o oposto disso, na porta daquele rico, ficava ali um mendigo que desejava comer das migalhas que caíam da mesa, irmãos. E a situação desse mendigo, desse homem, era tão cruel, tão terrível, que até os cães lambiam as feridas que ele tinha no corpo, as úlceras, né? E aí, irmãos, na sequência diz assim, ó, aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também um rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Olha só, irmãos. Então quer dizer que morreu o mendigo, Lázaro, e imediatamente ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o que nos dá a entender que é um lugar de descanso, o que nós podemos chamar até de paraíso, né, irmãos? E ao contrário do rico, que quando ele morreu foi sepultado, e na sequência Jesus já fala, e no inferno, quer dizer, ele já acordou, ou a alma dele já foi arrastada para o inferno, já foi carregada para o inferno, irmãos. Já foi carregada para o inferno, embora que Jesus não especificou se foram os anjos que levaram a alma dele para o inferno ou o diabo, mas de alguma forma ele foi para lá. Amém, queridos? De alguma forma ele foi para lá, irmãos. E olha aqui, queridos, ó. No inferno, ele estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então lá no inferno, ele pôde contemplar Lázaro no seio de Abraão, ou seja, ali no lugar de descanso, onde Abraão, que foi um servo de Deus, temente a Deus, que inclusive é considerado na Bíblia como o pai na fé, né? Porque ele foi a primeira pessoa a ter uma manifestação de fé quando Deus pediu Isaac, e ele não negou o seu filho, porque creu que Deus poderia ressuscitar dentre os mortos. Então Abraão foi considerado o pai na fé. E Abraão estava lá no paraíso, e o rico, quando ergueu os olhos, viu Lázaro com Abraão lá no paraíso, irmãos. No lugar que ele estava, no lugar de tormento. E olha só, queridos, na sequência como diz aqui, ó. Então clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha só, irmãos. Então, queridos, por aqui a gente já consegue entender
já consegue ver pelo que Jesus falou aqui que o inferno, irmãos, é um lugar de sofrimento, de fogo, queridos. Irmãos, eu particularmente acredito que se existe alguma luz no inferno, é a do fogo, irmãos. Se existe alguma claridade, alguma luz que ilumina alguma coisa, é a luz do fogo. E não é só nessa passagem aqui não. Em outras passagens que Jesus falou, descrevendo esse lugar, o inferno, irmãos, ele falou que lá o fogo não se apaga e o verme não morre. Ou seja, Jesus sempre menciona fogo nesse lugar. Então é um lugar, queridos, que não deixa margem de dúvidas de que queima constantemente, irmãos. E quem está lá, a alma que está lá, está sendo queimada, irmãos, atormentada no fogo do inferno. Como foi o caso aqui desse rico que pediu misericórdia para Abraão, para que Lázaro viesse molhar a ponta do dedo em água para refrescar a língua dele, porque ele estava atormentado nas chamas do inferno. E aí, irmãos? Queridos, isso aqui é literal, irmãos. Isso aqui é literal, queridos. O problema é que tem muitas pessoas, irmãos, que acham que muita coisa que Jesus falou é simbólico. Como eu disse aqui no início, é a parábola. Aqui não é parábola. Jesus no início dizendo que isso aqui é uma parábola. É um lugar de tormento, irmãos, está claro aqui. É um lugar de sofrimento. As almas que estão lá estão sendo queimadas. Eu acredito que elas não têm para onde correr, não tem para onde sair, não tem como fugir, irmãos. Porque é um lugar que a construção desse lugar é isso aqui, irmãos, como está escrito aqui. De escuridão, trevas, chamas, fogo queimando, queridos. É o inferno, irmãos. Muita gente duvida, queridos. Principalmente tem alguns segmentos religiosos que eles alegorizam isso aqui, ou seja, alegorizar, eles acham que isso aqui é só uma figura de linguagem, não dão crédito, de alguma forma, eles pensando assim, eles estão querendo descredibilizar a palavra de Deus. Quer um exemplo? Os adventistas, as testemunhas de Jeová, eles não acreditam no inferno como fogo literal. Por quê? Porque eles querem, de alguma forma, descredibilizar isso aqui, irmãos. Diminuir a palavra de Deus. E, na verdade, quando chega lá, quando uma alma que não crê nisso, que não crê em Jesus, uma alma que não entregou a sua vida para Jesus, que não aguarda em Jesus a salvação eterna, uma pessoa que não espera em Jesus a salvação, ela morre acreditando em qualquer coisa, menos que só Jesus pode salvar ela do inferno. Infelizmente, para essa pessoa não tem salvação. Não tem, queridos. Vamos continuar aqui, queridos, para a gente ver o que aconteceu na sequência aqui com esse rico. E aí ele diz aqui, continuando no versículo 25, irmãos. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males, agora porém aqui ele está consolado e tu em tormentos. Olha o que Abraão respondeu para ele, irmão, para o rico, irmãos. Enquanto ele esteve na terra, ele desfrutou tudo que ele tinha, mas agora ele estava numa desvantagem eterna, não tinha mais como voltar atrás, irmãos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá para nós. Tá vendo, irmãos? Tinha um abismo que não tinha como nem o rico passar para lá, e nem Lázaro, se quisesse ajudar o rico, poderia passar para cá também, irmãos. Por causa desse abismo, entende? Porque, olha aqui, irmão, na sequência aqui, no 27 ele diz, ó. Então replicou, pai, eu te imploro, eu mando a minha casa paterna. Então o rico pediu para que Abraão mandasse Lázaro ressuscitar, na verdade, na casa dos pais do pai dele. Por quê? Ele continua aqui, ó. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Tá vendo, irmãos? Então o rico queria salvar a pele dos irmãos,
Naturalmente, o rico tinha memória, tinha ciência. Isso aqui mostra, irmão, que quem está no inferno se lembra. Como é que o rico aqui se lembrou que tem 5 irmãos na casa dos pais dele, do pai dele? Que naturalmente deviam ser incrédulos também. Porque se o rico pediu para Lázaro, Abraão liberar Lázaro para ir lá ressuscitar e pregar para eles, é porque ele tinha ciência que os irmãos também estavam correndo um risco de ir para esse lugar que ele estava. Então, já que para ele não tinha mais salvação, ele queria salvar a pele dos irmãos. Dos irmãos dele, irmãos. Está entendendo? Então, ou seja, como é que ele lembrou dos irmãos? Então, quem está no inferno se lembra porque está lá. Quem está no inferno sabe porque está lá. Tem a ciência. Não fique pensando que a tua vida é essa mente carnal com miolo construído de neurônios, esses olhos que estão me assistindo agora, esses ouvidos que estão me dando atenção, não, esse rosto que está diante da tela do outro lado. A tua vida não é isso não. A tua vida é a alma que está dentro de você, porque no dia que a tua alma que está aí no teu corpo sair, essa casca aí vai para a terra, vai apodrecer, vai se desfazer. Vai ficar só o osso e o cabelo que a terra não come e a tua alma. E se você for parar numa situação dessa aqui que esse rico parou, hein? Meu irmão, minha irmã. Vigia, queridos. Olha aqui, ó. Ó, você tem se blindado com a palavra, com a Bíblia, você lê a Bíblia. Paulo disse que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E quando eu falo ouvir, não é da boca de terceiros não, porque nem sempre o que você ouve pregam o que está na Bíblia. Muito pelo contrário. Hoje em dia o que tem mais é gente manipulando a Bíblia só para ganhar dinheiro, tirar proveito das pessoas. Eu quero saber se você lê. Ah, eu não sei ler. Tem aplicativos que você pode colocar para ouvir. Mas você pode estar em contato com a palavra. Entende? E é a palavra que vai te fortalecer, meu irmão, minha irmã. Talvez você está aí fraco. Qualquer coisa que aparece para você, você cede, você cai. Porque você não está firmado na palavra. Você pode ser até um religioso, frequentador de salão religioso. Isso não quer dizer nada. A Bíblia nunca falou de carteirinha. Não existe uma passagem dizendo que os frequentadores de salão religioso, eles vão ter uma carta de recomendação naquele grande dia, mostrando lá suas carteirinhas. Ah, eu sou da Assembleia, eu sou da Brasil para Cristo, eu sou da Universal, eu sou da Graça da Batista, eu sou da Deus e Amor, do Davi Miranda, oh meu Deus. Nem esses fundadores de instituição religiosa, irmão. A gente pode dizer que eles foram para o paraíso ou desceram para o inferno, porque a salvação é individual. Não se garante em ninguém não, se garante em Jesus. Você tem que beber da fonte. Você não pode ficar dependendo dos outros, supostamente falar para você da palavra, que talvez nem da palavra fala, manipula. Você tem que ler, você tem que beber da água. Por isso que você está fraco ou fraca. Você tem orado ao Senhor, tem tido uma vida de oração. Orar e ler a palavra, irmãos. Orar é buscar o Senhor, fechar os olhos e estar em comunhão, em contato, em harmonia, ligado ao Senhor sempre. E ler a palavra é obter informações dele dentro de você constantemente. Só assim você vai poder viver desse mundo, sendo testemunho de Jesus. Caso contrário, você só vai ser mais um. Quer seja um religioso, frequentador de salão religioso ou não, não importa. Se você não lê a Bíblia e não tem uma vida de oração, de comunhão, de conversa com Deus constantemente. Para finalizar, diz assim, irmãos. Mas ele respondeu a Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos, olha o que Abraão falou, eles que ouçam os profetas. É o que eu estou fazendo aqui agora, profetizando para você. Profetizando não é como hoje em dia no YouTube, tem essa modinha aí de um monte de profeta. Ah, vai chover forte. Ah, vai ter um tsunami. Eu estou vendo uma porta aqui, uma cadeira. Tudo mentiroso.
Tudo bando de mentiroso, vê nada, vê nada. Moisés, com muito sacrifício, pediu para ver Deus, Deus viu. Deus desceu para ver ele pelas costas, naquele tempo ainda, quando Deus falava com o homem ali de forma direta. Entende, queridos? Isso depois de Jesus acabou, porque depois de Jesus nós temos agora o Espírito Santo, da parte de Deus, para habitar conosco, como o próprio Jesus falou. Imagina hoje esse bando de mentiroso, e de repente você é um que acredita, não crê na palavra, você não acredita na Bíblia, você acha enfadonho ouvir a Bíblia, mas profetada, você é inscrito em um monte de canal de profetada aí, é o que você quer, por isso que você está aí caído, prostrado, fraco. Você não se alimenta da Bíblia, da palavra, é enganado por um monte de mercenário mentiroso que aparece aí no YouTube nesses últimos tempos. Bom, aí finalizando, irmão, diz assim, ó, mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Ele insistiu para que Lázaro fosse lá pregar, mas Abraão respondeu, pregar para os irmãos dele, né? Mas Abraão respondeu, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ou seja, se convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então Abraão falou, não vai ter jeito não. Eles não ouvem, quem está lá pregando não vai ouvir o morto se ressuscitar, vai nada. E Abraão sabia do que estava falando. E a Bíblia sabe do que estava falando, irmãos. A Bíblia sabe do que está falando. Então vigia, queridos. Vigia. Hoje, por exemplo, é o domingo. É um dia que muita gente tem para uma prática religiosa. Ela acha que hoje é o dia de ir lá no salão, onde erroneamente ela chama de casa de Deus, que casa de Deus a Bíblia diz que somos nós seres humanos. Então já começa por aí o engano e a mentira. Mas o resto da vida dela, ela nem sequer abre a Bíblia para ler, não tem comunhão com Deus. E se vive no pecado, tá longe do Senhor. Né? Uma coisa é ser pecador, outra coisa, irmãos, é viver no pecado. São duas coisas diferentes. Aprenda isso, amém, queridos? Então procure ter comunhão com o Senhor. Leia a palavra dele, você ter o hábito de ler a palavra do Senhor, que só assim você vai beber direto da fonte, Deus falando contigo. Amém, irmãos? E mantenha uma vida de oração, para que você esteja sempre em contato com o Senhor, com a fonte da vida que é Deus, que é Jesus. Amém, queridos? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa um like, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima palavra do Senhor, para o meu e para o teu coração, em nome de Jesus.